Deus ainda fala conosco? Ou a revelação terminou com os profetas? Essa pergunta inquieta a alma humana há milênios. Será que tudo o que precisávamos saber sobre o espiritual já foi revelado? Ou será que o Criador continua nos ensinando, adaptando sua mensagem à maturidade de nossa consciência? Para o Espiritismo, a revelação divina não é um livro fechado, mas uma obra viva, em constante construção. Sim, a voz de Deus continua ecoando, e ela fala através dos Espíritos. Desde os tempos mais remotos, os homens receberam orientações superiores, Moisés com a lei, Jesus com o amor. E hoje, com o Espiritismo, temos uma terceira revelação, não pela palavra de um só homem, mas do voz dos Espíritos em múltiplos pontos da Terra. É a revelação universal, coerente, progressiva, fundamentada. Uma revelação que acolhe, que esclarece, que consola. E por que progressiva? Porque o conhecimento espiritual não está pronto, não está acabado. Ele acompanha o grau de evolução da humanidade. A criança não aprende cálculo antes de saber contar. Assim também nós, espíritos em aprendizado, só compreendemos aquilo que estamos preparados para entender. O que antes era mistério, hoje é clareza. O que ontem causava temor, hoje inspira confiança. E essa confiança nasce do entendimento. Deus não encerrou sua comunicação com a humanidade nos tempos bíblicos. Ele continua falando, agora com mais clareza, porque nossa capacidade de compreender também se ampliou. Emmanuel ensina que a revelação é como o sol, que nasce aos poucos no horizonte da consciência humana. O Espiritismo vem então como a aurora desse entendimento espiritual. A terceira revelação, conforme Kardec, é coletiva, lógica e profundamente consoladora. Ela nos ajuda a reconstruir a ligação com o sagrado, sem dogmas, sem intermediários, apenas com o esforço do coração sincero e da razão esclarecida. A revelação é dinâmica, como a própria evolução espiritual da humanidade. Ela acompanha nosso amadurecimento moral e intelectual. E à medida que a Terra transita para um mundo de regeneração, novas luzes são acesas na consciência coletiva. Não mais nos basta crer, é preciso compreender e aplicar. Por isso, a revelação continua, não como imposição, mas como convite sereno à transformação interior. Kardec, em A Gênese, nos ensina que a revelação é progressiva, pois a humanidade, em sua caminhada evolutiva, vai se tornando capaz de receber e compreender verdades mais elevadas. Não se trata, portanto, de algo terminado no tempo. O Espiritismo é a terceira grande revelação, mas também uma ponte viva que liga o humano ao divino, oferecendo entendimento compatível com os tempos modernos. A revelação não veio para gerar seguidores passivos, mas consciências despertas e corações renovados. Allan Kardec foi claro ao afirmar que o Espiritismo é a continuação da revelação divina, mas com um diferencial essencial. Ele se baseia na razão, na observação dos fatos, no consenso dos espíritos superiores. Não há dogmas a serem impostos, não há segredos sagrados a serem aceitos sem questionamento. Há estudo, discernimento e livre-arbítrio. Os espíritos não vêm para ditar verdades absolutas, mas para nos convidar à reflexão, ao aperfeiçoamento moral, à construção de um mundo mais justo e fraterno. Essa nova revelação não compete com a ciência, nem com outras crenças. Ao contrário, convida ao diálogo, ao respeito, à união pelo bem. É por isso que o Espiritismo não se apresenta como uma religião no sentido tradicional, mas como uma doutrina de caráter científico, filosófico e moral.
E é justamente nessa base sólida que ele se diferencia, porque não depende da fé cega, mas da fé raciocinada. É a fé que nasce da compreensão, que se fortalece na experiência, que se renova no contato com os bons espíritos e na prática do amor. Kardec organizou esse novo ciclo de revelações com base em 3 pilares: ciência, filosofia e moral. Ele investigou com método, experimentou com prudência, questionou com humildade. A doutrina não nasceu de visões isoladas, mas do consenso universal dos espíritos elevados. Por isso, ela nos convida à autonomia espiritual. A fé raciocinada é aquela que busca entender, sentir e viver o bem. Joana de Ângeles afirma que o Espiritismo nos liberta do medo, porque traz o conhecimento que consola e orienta. Kardec não buscava fundar uma nova religião, mas decifrar os mecanismos espirituais que regem a vida. Em A Gênese, ele nos fala do caráter progressivo da revelação, mostrando que a verdade se revela em camadas, conforme vamos evoluindo em entendimento. A doutrina espírita, portanto, não é um ponto final. É uma ponte viva entre o céu e a terra. Um instrumento para aprendermos a pensar com o coração e a sentir com a razão. O Espírito Emmanuel nos lembra que a revelação divina não é espetáculo. Ela é silenciosa, paciente e compatível com as leis da evolução moral. A espiritualidade maior trabalha em equipe, e suas inspirações alcançam os grupos humanos através de intuições, sonhos, obras, ideias e experiências transformadoras. A nova revelação é menos sobre palavras e mais sobre atitudes. É o bem vivido no cotidiano que confirma a veracidade da mensagem espiritual. E como essa revelação acontece hoje? Através da mediunidade. Homens e mulheres, preparados moral e intelectualmente, tornam-se instrumentos da espiritualidade para transmitirem ensinamentos, consolos, advertências. Mas atenção, nem todo espírito é superior, nem toda mensagem é verdadeira. Por isso, o Espiritismo ensina a importância do crivo da razão e do amor. Jesus disse: reconhece-se a árvore pelos frutos. Uma mensagem que inspira o bem, que consola, que desperta para a responsabilidade e a esperança, essa é digna de atenção. Mas aquela que cultiva o medo, o egoísmo ou a vaidade deve ser deixada de lado. É nesse discernimento que a nova revelação se torna segura. E mais, a mediunidade não é privilégio. É uma faculdade natural do ser humano. Alguns a têm de forma ostensiva, outros de maneira sutil. Todos nós, em maior ou menor grau, somos médiuns da inspiração divina quando abrimos o coração ao bem. E é por isso que precisamos vigiar nossos pensamentos, nossas intenções e ações, porque atraímos os espíritos conforme aquilo que emitimos. Hoje, médiuns sérios, estudiosos e dedicados continuam recebendo mensagens que iluminam a jornada. É a mediunidade com Jesus. André Luiz, através de Chico Xavier, revelou aspectos da vida após a morte com clareza e riqueza espiritual. Mas é sempre necessário vigilância e discernimento. Nem toda voz espiritual é fonte segura. É a nossa sintonia que define o tipo de companhia espiritual que atraímos. Quanto mais cultivamos o bem, mais somos assistidos por espíritos nobres que nos inspiram com intuições sutis. Novos médiuns, em todos os cantos do planeta, continuam sendo instrumentos da espiritualidade maior. Mas o Espiritismo orienta que toda comunicação deve ser submetida à luz do bom senso e da razão. A fé cega é substituída pela fé esclarecida. A emoção sem reflexão dá lugar ao sentimento educado pela consciência espiritual.
Por isso, o estudo contínuo é o melhor antídoto contra o fanatismo e a ilusão. É fundamental lembrar o alerta de Kardec quanto aos perigos da mistificação espiritual. Nem todos os espíritos são superiores. Muitos se aproveitam da vaidade humana, da busca por fenômenos extraordinários ou da ignorância doutrinária. Por isso, a revelação contínua precisa estar amparada pela tríade razão, estudo e moralidade. Médiuns sérios, evangelho no coração, humildade no trato. Esses são os instrumentos mais seguros para acolher as mensagens dos espíritos elevados. É importante entender que os espíritos não vêm para substituir nosso esforço, mas para iluminá-lo. Eles nos mostram caminhos, mas a jornada é nossa. Deus respeita a nossa liberdade, e é por isso que a revelação também depende de nós, de nossa abertura, de nossa busca sincera, de nosso desejo de evoluir. É um movimento de dentro para fora. O Espiritismo nos lembra que a comunicação espiritual é real, mas exige maturidade, responsabilidade e, sobretudo, humildade. O mundo espiritual não está distante, está ao nosso redor e age constantemente, influenciando ideias, inspirações, sentimentos. Muitas vezes, uma intuição que nos guia é, na verdade, um sopro amigo de um espírito protetor. Outras vezes, uma ideia que nos ilumina é fruto de uma conexão sutil com inteligências mais elevadas. E às vezes, até mesmo um sonho pode ser um encontro real com entes queridos ou mentores espirituais, trazendo mensagens de conforto e direção. Por isso, é tão importante o silêncio interior, a oração, a sintonia com o alto. É assim que a revelação se dá, silenciosa, firme, constante. O progresso espiritual exige nossa participação ativa. A revelação não nos substitui, nos impulsiona. Leon Denis disse que o espírito cresce com o esforço contínuo da vontade. E é esse esforço que os bons espíritos respeitam. Eles não anulam nossa liberdade, mas ajudam a iluminar nossas escolhas. Por isso, não devemos esperar milagres, mas sim escutar com atenção as pequenas respostas da vida que surgem no silêncio, na prece ou num simples gesto de amor. A nova revelação nos lembra que somos co-criadores do futuro espiritual da humanidade. Cada revelação espiritual que nos alcança tem por objetivo principal nosso crescimento interior. Não se trata de acumular informações, mas de renovar o modo como sentimos, pensamos e agimos no mundo. A verdadeira revelação se consolida quando passamos a amar mais, julgar menos, compreender o outro e a nós mesmos com mais compaixão. A mediunidade consciente e ativa é também parte desse processo. Somos todos, em algum grau, canais das forças divinas. A revelação continua por meio da intuição elevada, da sensibilidade purificada e do compromisso ético com a verdade. Como ensina Leon Denis, o ideal espiritual é revelado aos poucos, porque a alma humana precisa amadurecer para absorver sua luz. Não estamos sós nessa jornada, mas é indispensável buscarmos a sintonia com os valores do Cristo. A nova revelação não é apenas conteúdo espiritual, é transformação da alma em direção à luz. A revelação espiritual não terminou. Ela se amplia, ela se adapta, ela continua viva. Porque Deus é eterno amor, e o amor não se cala. Ele fala sempre que necessário para guiar seus filhos. Hoje, mais do que nunca, precisamos ouvir essa voz. Num mundo de conflitos, dúvidas e medos, a mensagem dos espíritos superiores é um bálsamo e um chamado ao despertar da consciência, ao resgate da moral, à vivência do bem. O Espiritismo nos ensina que a verdade não é imposta, ela é construída, com o tempo, com o estudo, com a vivência. Por isso, cada mensagem, cada revelação é um convite à transformação.
Você acredita que os espíritos ainda têm algo a nos ensinar? Comente aqui. Vamos construir juntos essa reflexão. Compartilhe esse vídeo com quem você ama, porque a revelação não é só para alguns, é para todos que buscam com sinceridade. Se esse vídeo tocou seu coração, curta para que ele chegue a mais pessoas e se inscreva no canal para continuar essa jornada de luz conosco, porque a revelação continua e você faz parte dela. Você acredita que os espíritos ainda têm algo a nos ensinar? Comente aqui. Se a revelação continua, a responsabilidade também aumenta. Somos chamados a viver o que aprendemos. A caridade, o perdão, a fraternidade não são conceitos abstratos, são compromissos da alma desperta. Compartilhar essas verdades é participar da tarefa divina. Emmanuel nos lembra que cada coração tocado pela luz do Evangelho é uma lâmpada acesa na escuridão do mundo. Portanto, sejamos instrumentos dessa luz, estudando, divulgando, amando. Porque a revelação não termina, ela se transforma, e você é parte essencial dessa transformação. O Cristo permanece nos revelando as verdades eternas, não apenas através dos livros e mensagens, mas nas experiências do cotidiano, nas provas da vida, nas alegrias que nos inspiram. A continuidade da revelação é também uma responsabilidade coletiva. Centros espíritas, grupos de estudo, obras assistenciais, tudo isso é parte do movimento vivo da doutrina no mundo. Sejamos, pois, semeadores do bem, mensageiros do amor, discípulos da luz. Por fim, reconheçamos, somos beneficiários de uma doutrina que nos confere consciência e liberdade. Mas com liberdade vem responsabilidade. A continuidade da revelação exige trabalhadores dispostos, estudiosos vigilantes e, sobretudo, corações dispostos a servir. Divulgar o Espiritismo com amor, acolher com respeito, estudar com profundidade. Eis o chamado. Porque o Espiritismo não é um fim, é um começo, e o futuro da revelação passa por você.